Imagina só um texto antigo, bem antigo, que conta a história não de um anjo que caiu do céu, mas de um homem que subiu. Pois é, hoje a gente vai mergulhar em 3 Enoque, um relato simplesmente extraordinário de como um ser humano foi transformado numa das criaturas mais poderosas de toda a existência. Então se prepare, porque a gente está prestes a embarcar numa jornada cósmica inacreditável. E a nossa aventura começa onde a maioria termina, no céu. O nosso guia nessa empreitada é o místico Rabino Ismael, que já passou por 6 reinos celestiais e está ali, na porta do 7º céu, o lugar mais sagrado de todos. Só que o que ele encontra lá não é bem a paz que se poderia esperar, é uma visão de poder absoluto. Pensa na cena. O 7º céu. Ele queima. Ele não é guardado por sentinelas comuns, mas por incêndios vivos. Anjos feitos de fogo, cujos olhos brilham como sóis. Para um mortal, olhar para isso é simplesmente insuportável. Como o próprio Ismael descreve, não é só medo. É como se o corpo e a alma dele estivessem se desfazendo, paralisados por aquela glória toda. E bem na hora em que parece que tudo vai acabar para ele, que a alma dele vai ser apagada, uma mão o alcança. Um anjo, sabe? Com uma autoridade tão grande que silencia até esses guardiões de fogo, o protege e abre caminho. Mas esse não é um anjo qualquer não. Esse é Metatron, o príncipe da presença. Ok, o Ismael tá salvo. Mas essa segurança toda vem com uma pergunta gigante. Quem é esse Salvador? Ele manda com um poder absurdo, mas a identidade dele é um verdadeiro enigma. E não só para o Ismael. Os próprios habitantes do céu olham para ele meio desconfiados. Essa pergunta fica ecoando pelo 7º céu. Quem é esse ser? Como é que ele ousa chegar e simplesmente quebrar o protocolo cósmico protegendo um mortal num lugar que é exclusivo dos anjos? Fica aquele climão, sabe? Uma mistura de curiosidade com uma bela dose de suspeita no ar. E a coisa não demora para explodir. Para os anjos guardiões, a presença de um humano ali é uma profanação, uma violação de tudo que é sagrado. Então eles vão para cima de Metatron não com curiosidade, mas com acusação mesmo. Por que você deixou um nascido de mulher entrar aqui? Porque as leis eternas foram quebradas. E a resposta de Metatron? Ah, essa só piora o mistério. Quando perguntam o nome dele, ele diz: Meu rei me chama de jovem. Peraí, em meio a seres que existem desde sempre, ele é o jovem? O paradoxo é gritante. Como que um novato pode ter tanta autoridade assim? A corte celestial fica ali, sem entender nada. Mas agora, o quebra-cabeça vai começar a se encaixar. A solução para esse enigma todo está prestes a ser revelada. E essa resposta não vai só explicar o porquê do título dele, não. Ela vai redefinir completamente a fronteira entre o que é mortal e o que é divino. E a verdade é chocante. O todo-poderoso príncipe da presença não nasceu no céu. Ele nasceu na terra. Ele era Enoque. A razão pela qual ele é chamado de jovem é justamente essa, porque para os seres celestiais eternos, ele é exatamente isso, um recém-chegado, um mortal que subiu. Tá, mas por que ele? Por que justo Enoque? Bem, numa era de corrupção total, a retidão dele brilhava tanto que Deus o tirou da terra. E não foi só para salvá-lo, ele foi escolhido para ser uma testemunha. E numa reviravolta de roteiro impressionante, foi exaltado acima dos próprios anjos para governar na corte celestial. Só que essa ascensão de Enoque não foi uma simples mudança de endereço, sabe? Foi uma desconstrução e reconstrução completa do ser dele. Uma metamorfose cósmica e bem violenta, aliás. Vamos ver agora como um homem foi desfeito e refeito em puro fogo celestial. O processo começa com um toque divino. A própria mão de Deus desce e concede a Enoque não uma, não 10, mas 536 bênçãos. Cada uma delas injetando em seu ser mortal uma graça e um poder que a gente nem consegue começar a imaginar. Aí a forma mortal dele começa a se desfazer. 72 asas brotam de suas costas. E a escala disso é incompreensível. O texto diz que cada asa é tão vasta quanto o próprio mundo. Isso é um símbolo claríssimo de seu novo status cósmico. A percepção dele se estilhaça e se refaz. De repente, 365 mil olhos se abrem por todo o seu ser, e cada um brilha como um sol, dando a ele não apenas visão, mas um conhecimento total sobre toda a criação.
Então, o clímax da transformação, descrito pelo próprio Metatron, não é uma mudança sutil, é uma aniquilação e recriação. O corpo mortal dele é consumido, carne, tendões, ossos, tudo vira fogo. Ele deixa de ser matéria para se tornar pura energia divina. E para selar essa nova identidade, ele recebe os símbolos de sua autoridade. Um trono que espelha o de Deus, vestes de glória e, o mais importante, um nome novo, o YH menor. Isso significa que o próprio nome sagrado de Deus agora reside dentro dele, tornando-o o representante direto, a voz do Criador. Só que essa transformação toda de Enoque e Metatron cria uma situação assim, sem precedentes. Um ser que já foi humano agora tem um poder quase divino. E isso introduz uma tensão perigosíssima na ordem cósmica, um paradoxo que precisa ser gerenciado com extremo cuidado. Para entender o problema, a gente tem que lembrar que o céu é um lugar de ordem e hierarquia absolutas. Existe uma cadeia de comando clara. O príncipe do primeiro céu se curva ao do segundo, o do segundo ao do terceiro, e assim por diante numa cascata de reverência que sobe direto até o trono da glória. E Metatron, agora, é parte crucial dessa estrutura. A história atinge o seu clímax quando outro mortal, um místico chamado Asher, também consegue subir ao céu. E lá ele vê algo que não deveria ser possível. Metatron, o homem que virou anjo, sentado num trono, presidindo a corte celestial como se fosse um segundo rei. Aquela visão é demais para Asher. Ele interpreta tudo errado e chega à conclusão mais perigosa possível: a heresia de que existem duas divindades governando o universo. A declaração dele cai como uma bomba, uma blasfêmia que manda ondas de choque por todo o céu. E aqui está a linha finíssima sobre a qual Metatron caminha. A percepção do Asher era de um segundo Deus. A realidade é que ele continua sendo um servo. Para corrigir esse erro cósmico e reafirmar a ordem, uma medida drástica e humilhante foi necessária. O próprio Metatron foi punido publicamente, forçado a se levantar de seu trono e receber 60 chicotadas de fogo, provando a todos, sem sombra de dúvida, que existe apenas um poder divino no céu. E assim, a história de 3 Enoque nos deixa com a pergunta que a define. Afinal de contas, o que é Metatron? Ele não é mais o homem que foi, mas também não nasceu anjo. Ele existe num estado intermediário, um ser que une o mortal e o imortal, a terra e o céu. A história dele nos desafia a questionar os limites do que significa ser humano e a contemplar a vastidão do divino.